Umas horinhas a mais, umas horinhas a menos de sono não vai nos fazer mal. Obrigado. Mas a eternidade nos espera. Amém? Amém. Sou grato a Deus pelo convite, pelo círculo de oração Luz Divina, aos líderes, ao pastor da igreja, casal abençoado. Estava quase morando ali já, estava de dono da cozinha, né? Mas foi bênção, né? Agradecer a igreja por você estar aqui para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Se veio ver o terno, irmão, já é velho. Faz tempo que eu tenho terno, pregador não prega, gravata também não. Aleluia. É a palavra de Deus que liberta. Aleluia, glória a Deus. Aos nossos dois irmãos, né? Diácono Ailton, sua esposa, a minha esposa. Olha, se faltar palavra aqui para agradecer, ela sabe disso. A mulher que dobrou o joelho muitas vezes na madrugada pela minha vida. Tinha momentos que eu dizia que eu não ia mais fazer nada, pastor. Mas ela levantava para ir ao banheiro e eu cuidando com um olho e dormindo com o outro. Ela vinha, dobrava o joelho e falou: eu não aceito. Aleluia. Glória a Deus. Porque é bonito ver um pregador pregando, mas tem joelhos que dobram por a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E pastor, aleluia. No momento que estavam louvando, as oportunidades, Deus mostrou 4 coroas diante desse altar aqui. Eu perguntei, Senhor, mas o que é essas 4 coroas? E chegou o momento de honrar pessoas que vêm derramar lágrimas nesse lugar. Glória! Aleluia! Chegou o momento de honrar 4 pessoas que você mesmo com dor, muitas vezes vem nesse lugar derramar lágrimas pela obra do Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Obrigado, meu Deus. Deus falou nitidamente, me mostrou coroa de honra, de glórias. Aleluia! Oh, aleluia! Porque quem honra é Ele, quem glorifica a nossa vida é Ele, irmão. É verdade. Nós só temos um dever, fazer a vontade dele, pronto. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus é fiel. Eu não vou falar pessoas porque Deus não mostrou, mas mostrou 4 coroas e falou, vão honrar 4 pessoas. Porque chegou o momento de honrar. Espírito Santo de A Deus. Bíblia diz que o tempo está na mão dele. Está na mão dele. Aleluia. Amém? Amém. Eu ia ler o tema, mas a irmã antecipou aqui. Eu quero que você abra as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Aleluia. Louvado seja Jesus. A partir do versículo 9, diz assim. Atos 16, a partir do 9, diz assim. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois estava nessa visão, procurava partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samatrocia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Círculo de oração já existia. Aleluia. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus,
nos ouviu. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeram ou nos convenceram assim. E acontecendo que íamos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinho, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa seguia Paulo e nos clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, círculo de oração e orar junto com Paulo e Silas. Muitos dias aquela mulher dizia que ele era servo do Senhor. E um dia Paulo se irritou. Glória a Deus, aleluia. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado ou irritado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando encarcerar com os guardas com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou encarcerado no interior, ele segurando os pés no tronco. Meu Deus. Amém? Amém. Podemos tomar o teu assento. Aleluia. Aleluia. Eu quis ler essa parte porque a Bíblia fala que teve uma visão, ele não estava dormindo. Aleluia. Deus não deu um sonho, ele deu uma visão. Glória a Deus. Que um varão de Macedônia pedia socorro. Aleluia, Jesus. E Paulo e Silas atenderam. Paulo e Silas unidos em lugares diferentes por um propósito, para anunciar a palavra, para fazer a obra do Senhor. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus só dá visão a quem está cheio do Espírito. Aquele que não está cheio do Espírito, que não vai orar, que vai buscar, ele anda cego, perdido, sem direção nenhuma. Mas se você chegou a esse lugar, é porque existe oração e existe intercessão pela tua vida. Glória. Existe mãe que ora pela filha, e a filha já vem para o ciclo de oração, se torna uma das líderes, né? Glória a Deus, aleluia. E a bênção vai passando de geração em geração. Você veja bem como a oração tem efeito, irmão. Como a oração de uma mãe surge para outra mãe, que a mãe também já está orando pela filha, ou pelo filho, pelo esposo, que estão se alinhando e viram uma família. E que a geração vai sendo abençoada. Aleluia. E que a igreja vai sendo cheia, porque aquele que nasce dentro da igreja, ouve a palavra do Senhor, pode até ir lá fora, mas vai sentir saudade da igreja. Glória a Deus. Glória. Porque a igreja é o único lugar, pode ver, que todo mundo acolhe bem. É verdade. É? Todo mundo abraça. Quer ver quando alguém chega com um problema, irmão? O teu desejo é ajudar e tirar aquela agonia, aquela tristeza daquela pessoa. Glória a Deus. Você dá teu testemunho. Eu era assim, assado. E Deus começa a trabalhar na vida daquela. Assim que Deus muda a vida dela. Também. Tu começa a encorajar, sabe por quê? Porque o espírito de encorajamento está na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar passando luta, problema, dificuldade, mas se você vê o problema de alguém, você deixa o teu. Espera aí meu probleminha, porque agora eu vou ajudar esse aqui que está com problema maior que o meu. Glória a Deus. Crente é assim, irmão. Paulo não precisava ir para Macedônia. Você já pensou? Peraí, estão precisando
precisando de ajuda. Mas peraí, lá naquele lugar só tem treva lá. Mas espera aí, eles encontraram as mulheres que estavam desejando orar. Glória a Deus. E veja bem que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando chega num lugar diferente, seja onde for, lá no teu trabalho tem que ter um altarzinho lá de oração. Seja na mesa, seja lá no banheiro. Porque eu vou contar um testemunho da minha esposa. A minha esposa ia no banheiro lá onde a gente trabalhava. A gente trabalhou um período junto no condomínio. E ela ia lá, nem eu sabia, pastor. Nem eu sabia. Mas Deus estava vendo. Glória. Ela ia no banheiro, colocava lá um negócio lá, tampava, né? Depois de higienizar o banheiro lá, ela fazia a oração dela. E um dia a gente foi num culto, o pastor revelou que ela dobrava o joelho dentro do banheiro do trabalho. Eita, Deus. E falou, e Deus vai te dar vitória. E deu. Aleluia. Foi tantas vitórias depois de lá pra cá, irmão, que a gente, se for contar, nós fica aqui a noite toda falando pra você. Glória a Deus. Mas vamos lá para a palavra. Paulo e Silas tiveram essa direção do Espírito Santo. Tenha a direção sempre do Espírito Santo. É verdade. Porque se você for preso, Deus vai te libertar. Engraçado que eles estavam orando antes do problema e depois da carne viva de tanto açoite, eles também estavam orando. Então, crente, aí tem um segredo, porque eu vou entrar agora no tema. Orar em todo tempo. Antes do problema e depois do problema e no problema. Bendito é teu nome. Porque quando eles chegaram lá na cidade, o que eles fizeram? Vamos procurar um lugarzinho para nós montar o nosso altar. Sem oração não pode ficar. Só fica sem oração quem não é crente. Meu Deus, aleluia. Porque o crente, irmão, ele acha um lugarzinho. Eu vou lá no quarto, ou vou lá no lugar ali. Deixa eu um momentinho que eu preciso falar com alguém que direciona a minha vida, que ele ajusta a bússola da minha vida, porque eu preciso tomar a direção correta. Né? Só não pode se perder em Corupá, né? O GPS humano falha, irmão. Estou rindo que nós perdemos. Mas é só para quebrar um pouquinho o gelo. Porque senão fica muito sério e tu vai ficar bravo comigo. Não fica bravo comigo, não, irmão. Só uma bênção de Deus na tua vida. Aleluia. Aí eles foram lá e acharam um lugar para orar. E acharam um lugar, e aí quando eles acharam um lugar para orar, eu, as irmãs, tem alguém para orar com nós, vamos orar também. E repare que Lídia era uma mulher que não sei por que colocaram aqui que ela vendia púrpura. Sabe por que colocaram ali, pastor? Porque a mulher sempre está em atividade. Pode ver, irmão. Nós somos preguiçosos, nós homens, olha, só Jesus. Nós fizemos o básico e ainda temos mais canseiro do que as mulheres que fazem um monte de coisa. Às vezes a minha mulher está com a menina no colo fazendo uma coisa, tu não quer ajuda? Não, eu estou fazendo isso. Deixa eu te ajudar. Não, deixa que eu termino agora. Eu disse, mas meu Deus. Parece que essa energia é uma tomada que tem no pé ali, que a gente não vê. E colocaram isso aqui porque a mulher queria orar e ainda disse que ela vendia púrpura, então ela trabalhava. Então, por que nós temos preguiça de fazer a obra de Deus, irmão? Vai falando, Jesus. Se aqui na Bíblia, eu não estou falando para pegar no teu pé e nem para te cobrar, mas eu estou te falando pela palavra, irmão. A mulher, ela tinha sede de oração. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela vendia púrpura. Aleluia. Deus e poder. Fala aqui que a mulher era trabalhadeira, ela saía de manhã cedo, mas ela, peraí, hoje tem sede de oração. Vamos orar. Tem 2 vasos aí que não sei de onde veio, mas tá de gente estão querendo também ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí a mulher, peraí, fala dela aqui, porque eu quero falar dela também. Ela sentou e começou a apresentar a Deus a vida dela, a família dela, porque a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito e ela estava atenta ao que o Paulo estava pregando. Glória. E aí, através da vida dela, a casa dela foi toda tomada pelo Espírito. Oh, Deus. Glória a Deus. Olha o segredo de você vir buscar com sinceridade a presença do Espírito. Oh, glória, aleluia. Se você está aqui buscando algo para a tua casa, entenda você que a presença do Espírito Santo, ela estende e pega todo
orar, irmão. E a Bíblia diz que foi dias naquela situação ali. Eles indo orar e aquela tribulada ali. Está preocupado com o que estão falando com você? Irmão, continua orando. A hora que Deus mandar, tu vai só levantar a mão e repreender. E o diabo vai ter que fugir lá para o inferno de onde ele veio. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Mas parece que estava tudo certinho, né? O diabo foi embora, está tudo certo. Aí veio a prova. Aí que está o segredo de dias e dobrar o joelho e voltar de novo. Ir lá dobrar o joelho e voltar de novo. Aí o que acontece? Sabe quando você tem uma conta no banco, tu vai botando lá 100 reais, 200 reais, 300 reais, Quando chega uma hora que você precisa do valor, você está tranquilo. Verdade, meu Deus. A Bíblia diz que uma multidão cai enfurecido, sabe por quê? Porque eles gostavam de ser enganados. Aquela jovem era possuída por um espírito de adivinha. E o povo amava ouvir aquela mentira, aquela engano ali. Não estou fugindo de Colossenses, porque está aqui também falando ali do engano que existia dentro de uma cidade. A igreja de Colossos era mais ou menos isso. Eles se iludiam com a pregação errada, com a meia verdade. Glória a Deus. Eles se iludiam porque o povo falava coisas que eles queriam ouvir, coisa bonita, linda. Ô irmã, amanhã você vai ter um prédio inteiro, você vai dar um apartamento para cada um da família. É isso aí, meu Deus. Não, Deus prometeu uma coisa para nós: um lugar para a gente habitar junto com Ele. Esquece o mundo aí, vai acabar, vai ser destruído. E a Bíblia diz que aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida vai subir e vai habitar na cidade santa, aonde existe glória, aleluia, adoração, rua de ouro, muro de cristal. Aleluia. Mas isso aí é escrita para nós só imaginar, porque a Bíblia diz que nem mente consegue imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que fazem a vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. E aí Paulo ficou enfurecido. Mas que diabo sujo que fica toda hora, né? Aleluia. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você e você guarda isso para você. Eu falo para minha esposa, eu não gosto de elogio. Não gosto. Eu odeio. Irmão, é Deus, é o Espírito Santo, não é eu. Glória a Deus. Aleluia. Quer elogiar? Elogia Deus que usa a gente. Quer elogiar? Fala que Deus libertou a gente do caminho errado, que agora a gente está tentando todos os dias se manter de pé na presença dele. Aí aquela mulher, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, estão fazendo a vontade. E Paulo olhou assim, cão, é tu, né? Não é coisa boa isso aí. Ele virou para trás, está repreendido em nome de Jesus Cristo. E aquele espírito de adivinho foi ter que bater e retirar daquele lugar. E aí diz que os lucradores daquele ministério do diabo ali ficaram enfurecidos. Mas peraí, agora não vão ganhar dinheiro, não vão iludir mais o povo, vão perder dinheiro. Eu trabalhava numa loja de tecido, que eu via pessoas ir ali do roda lá, né? No batuque lá. Quando iam descer, irmão, era tecido, eles gastavam 5 mil num vestido. E aí, às vezes, para ajudar a obra do Senhor é um sacrifício, para meter no bolso. Está pensando no lanche depois do culto, na pizza depois do culto, irmão. Eu estou falando uma coisa muito séria, irmão. Para nós ser iludidos, para ser enganado, nós pagamos caro. Mas para ser abençoado, irmão, que vai ficar tudo aí. Mas isso é muito difícil. Eita Deus. Aleluia. E aí aquele povo lá ficou com raiva de Paulo e Silas. Mas peraí, foi Deus que enviou eles lá, não foi? É isso que o cristão tem que ter certeza. Quando Deus te chamar, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tem medo de louvar não, moça. Pode louvar. Louva mesmo, coração aberto, como Deus fez eu sentir você louvando com o teu coração aberto.
dentro da harpa. Eu sei que você chega aqui com o teu coração muitas vezes entristecido, mas Deus te chamou e não tenha medo, porque a porta, quando Ele ordenar, vai abrir. Glória a Deus. Continua. Aleluia. Tem dia que parece que tu está arrastando um tanque de guerra, mas o teu louvor toca aquele que te enviou nessa terra para fazer a vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ô Sila, nós temos que ir lá, porque eu tive uma visão assim que estão precisando de ir lá. Aí chega lá, o espírito do campo de adivinha, corre atrás dele. E aí ele repreende, aí o povo se levanta contra eles, arrasta eles para a praça principal da cidade, rasga as vestes deles e manda açoitar. Aí entra uma coisa que eu estava tentando entender. Jesus, mas é para nós repreender o campo. E nós vamos ser açoitados por amor do teu nome. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que são perseguidos por amor do teu nome. Mas como é que eu vou me alegrar sendo chicoteado, irmão? Como é que nós vamos se alegrar se nós estamos numa prova? Aí tem um hino que eu acho que é da Cassiane que fala: passe pela prova cantando louvor, passe pela prova, o inimigo se levanta, mas ele tem que cair. O crente não desiste, vai até o fim. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam orando antes da prova. E aí aqui diz assim, irmão. Se você quiser ler ali, fica à vontade. A partir do 25 diz assim: depois de estar preso, os pés presos no tronco, lá na interna, vamos dizer que hoje é na máxima, né? Tem o presídio, a penitenciária, e tem a máxima de segurança que lá só vê os olhos do camarada. Diz assim: perto da meia-noite, Colombo em tira, vamos dizer assim, né? Como diz o paranaense. O lombo cheio de corte, de chicote, né? E lasca, vamos dizer assim, né? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram e algo se abriram. Todas as portas foram soltas, as prisões de todos. Irmão, para e analise você. Se nós entramos numa provinha assim, já começamos umas vezes a querer murmurar. Nós começamos a dizer que cadê Deus? Cadê Jesus? Não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais na igreja. Ah, o pastor que se vira, ele foi chamado mesmo. Ontem eu falei aqui que Efésios ele fala da noiva, do corpo, né? Colossenses fala do cabeça, certo? Você faz parte do corpo se você quer morar. Quantos querem morar no céu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é para você a pregação. Você precisa orar antes da prova, na hora da prova e depois da prova você vai ser vitorioso. Você já imaginou, irmão? Eu fico pensando comigo mesmo, eu, ser humano aqui, a gente fala, irmão. Mas eu fiquei analisando, irmão, se a gente está todo ferido, todo machucado, preso, amarrado com o pé, eu ia querer cantar, irmão? Para e pensa, irmão. Para e pensa, irmão. Se muitas vezes a gente dá uma provinha e a gente já quer parar, a gente já quer desistir. Você imagina quando Deus fala assim, ó, vai lá naquela cidade que você está precisando ir lá ajudar alguém lá. Aí você chega açoitado, preso. Eu já ia dizer, mas Senhor, você nos enviou aqui para fazer acontecer isso. O Senhor me enviou para acontecer isso. Ei, irmão, a Bíblia diz que Ele nos chamou covarde. E é outra coisa, sofra pelo amor de Cristo. Glória. Sofra pela obra do Senhor. Está ali na Bíblia.
Tessalonicenses diz: sofra como um bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente se alistou, voltar para trás não dá mais, porque nem o diabo quer nós, irmão. Ah, irmão, o que tu está dizendo? Eu já fui desviado. Meu nome é Gênesis, já imagino que eu nasci na igreja, certo? Mas eu andei um tempão perdido fora do caminho do Senhor. Só apanhei. Só levei a pior. Arma na cabeça. Preso. Quando a gente fala assim para ele, fica assim, meu Deus. Sai do caminho do Senhor para ver o que acontece. Se você está pensando em duas coisas, né? Fico, não fico, faço, não faço. Fala, Jesus. Glória a Deus. Cuidado, irmão. Aleluia. Eu ainda estou vivo de pé porque alguém orava por mim, mas na última oração ela mesmo me confessou. Minha esposa estava junto quando ela falou também. Ela falou que a última oração que ela fez, que ela não aguentava mais. Irmão, eu andava 7 dias sem dormir, perdido. Eu às vezes me recuso a falar, mas tem vezes que Deus fala para mim dizer. E tem pessoas que não acreditam mais em libertação, parece. E pessoas que não parece que não acreditam que Deus cura de câncer. Tem pessoas que parece que não duvidam que Deus tem poder. É verdade. Tem pessoas que parece que acreditam mais naquele mentiroso que vai lá e joga umas pedras em cima da mesa e diz que vai acontecer alguma coisa, do que Deus revelar e dizer que vai mudar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus falou, Ele vai fazer, irmão. Mas primeiro eu tenho que tomar uma posição de verdade. Aleluia. A minha mãe orou e falou assim: ó, Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor tem promessa, ou o Senhor prepara e leva, ou liberta de uma vez. Pronto. Preso. A penitenciária lá da agronômica lá de Florianópolis. Todo mundo foi pro pátio, eu estava de castigo, tive que ficar ali. Tinha só um vãozinho assim que eu via o céu e tinha um muro ali. Eu estava lá na parte de baixo assim que só via foi pro céu. E todo mundo foi pro pátio. E tinha uma Bíblia ali pela metade, não tinha capa, faltava uma montoeira de folha. E eu pegava aquela Bíblia, aí a gente lembra de Deus, irmão. Quando está surrado, né? Chutado pelo diabo, como se fosse uma bola. Aleluia. Aí nós vamos lá, agora só existe uma coisa para fazer. E aí eu comecei a falar com Deus: Deus, tu tem cheio de razão, amiga. Aí Deus ainda tem misericórdia, pastor, da gente, quando a gente ora com razão ainda. Deus, mas eu falando assim, promessa da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? E comecei a falar, irmão, e comecei a chorar. E quando eu vi, irmão, eu não preciso inventar história aqui para você acreditar, ou se você quiser acreditar, amém. Foi Deus que fez isso na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. O céu estava azul, sabe aquele azul de verão assim, aquela tarde quente, que não tinha uma nuvem. Eu olhei para o céu e comecei a entender, e só aquele vão que eu conseguia ver, eu comecei a falar e olhar para o céu. E aí de repente se formou um rosto ali, naquela daí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou vendo, que coisa. Até fiz assim, olhando, que eu estava chorando, irmão. Chorando, com lágrimas no olho, eu sequei bem assim para olhar de novo. E estava aquele rosto ali, começou a falar. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, estarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo ali parece que aquela voz entrava dentro de mim e me chacoalhava assim, sabe? Glória a teu nome. Não, eu chorei de encharcar minha camisa, irmão. Eu estava com a camisa laranjada, né? Bom, aquela camisa encharcou, irmão, que passou para a calça. Aleluia, Deus. Eu nunca chorei daquela forma, irmão, mas assim parece que assim me limpou, sabe? Me tirou assim, foi arrancando tudo que tinha de ruim em mim. E eu peguei aquela Bíblia se tornou meu amuleto ali dentro. Aí eu comecei a orar e pedir para Deus, e Deus, se o Senhor quiser me tirar daqui, me tira, porque se eu sair daqui agora, eu vou começar a fazer tudo errado de novo, então deixa eu aqui. E comecei. Aí o atribulado que estava ali comigo, começou diabo, né? Aí eu falei: tu se aquieta, senão nós vamos ter que se quebrar tudo aqui dentro. Irmão, tem lugar que a gente tem que ser assim, né? Tu tá num lugar, tu tem que ter uma loucura também na tua vida ali. Aleluia. Aí, eu peguei, como diz lá,
pedalar a porta e mais 30 dias de castigo. E lá vai eu pegar mais 30 dias de castigo. Eu tinha que chamar a gente, senão eu ia fazer uma coisa acontecer ali dentro e eu tinha que fazer mais um B.O. na minha história. E aí eu batia, a gente, o que deu aí? Você sabe, e eles botam um grampo pendurado lá de fora, pastor. E se bater na porta, derrubou aquele grampo, alguém vai ter que assumir, ficar de castigo, ou os dois ficam. E aí eu chamei, eu falei, eu quero que o senhor me tire daqui. Mas não é que eu falei, era noite, irmão. Era de noite. Mas onde é que eu vou te levar? Não sei, me tira daqui, ou esse cara aí vai. Ou eu ou ele, não sei. Eu falei pra ele, me tira daqui, não sei o quê. Ele falou, para aí que eu vou lá falar com o chefe de segurança. Ele fechou ali e foi pra lá. E eu falei, tu fica aí, cara, nem se mexe. Porque eu não tô brincando não, eu quero levar minha vida a sério. Agora se tu quer fazer bagunça, quer ficar na tua vida aí, fica. Glória a Deus, aleluia. Aí parece que Deus segurou ele, sabe que no momento que você está com raiva, irmão, se dois estiver com raiva, briga, mas se um segurar, não acontece. Aí daqui a pouco vem ele assim, vou te levar lá com um cara lá, ele não pega a parte. Ele é mais perigoso que esse aí, eu ver se não interessa, eu quero sair daqui. E fui para lá. E disse que aquele cara ninguém morava com ele. Eu cheguei lá, já pensei, já agora saí num lugar pior ainda. Mas eu tive que sair lá. Fui. Comecei a conversar com aquele camarada lá. E aí Deus tocou no coração do meu padrasto para ele me visitar. E eu tinha brigado com ele. Ele falou, eu vim aqui porque eu não consigo ver a tua mãe daquele jeito. E ela não quer vir aqui, então eu vim por ela. E aí eu pedi perdão para ele chorando, sabe? No dia da visita. Ele falou assim, vou dar um jeito de trazer um rádio e uma televisão para ti pelo menos dar uma amenizada. Eu vi se não esquece de trazer uma Bíblia. Aleluia. Bom, começamos a ver, e ele queria ver novela, o camarada lá, e lá deu um negócio, entrou ali entre dois, sabe? Quem está ali dentro. Ninguém é dono de nada ali dentro. Todo mundo compartilha. Então eu falei para ela, já que nós vamos usar esse negócio aqui, você vai ver o teu negócio que você quer ver, mas primeiro nós vamos ver o negócio que eu quero ver também. Fechou? Começamos a ver o R.R. Soares. Era a única coisa que passava por trás de ver. Mas ali Deus começou pela palavra, começou a quebrantar o coração daquele homem. E aí eu vi o R.R. Soares ali, depois que ele mudava para a novela dele lá, eu ia dobrar meu joelho, dobrava e falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, eu fui ingrato, eu não dei valor antes, só que agora eu tenho que passar o processo. Eita Deus! E ele começou a ver que eu orava, ele esperava orar, passou uns dias, ele começou a esperar eu orar, para depois pôr na novela. Aí o Senhor Deus começou a trabalhar, E aí ele falou assim, rapaz, eu estou aqui há não sei quantos anos, tinha 2 anos que ele estava lá dentro, e ele era no homicídio, irmão. Olha só onde é que eu fui me enfiar. Ele era no homicídio, e ele falou, mas eu não tenho advogado faz tempo que não vem aqui, eu conheci, tu crê em Jesus? Ele disse, o que é crer? Eu disse, tu tem que depositar a tua fé nele, falar para ele o que você precisa, e eu tenho certeza que vai agir. Glória a Deus! Irmão, um dia eu liguei, parece que Deus sabia de tudo, parecia não. Deus sabia de tudo que estava acontecendo ali dentro. E Deus começou a usar o R.R. Soares, sabe? Se você está aí, nessa cadeia, preso, sem esperança nenhuma, ele começou, rapaz, esse camarada parece que está sabendo o que eu estou pensando. Aleluia! Eu falei, não, ele não sabe, mas Deus sabe. E ele, demorou 2 meses, chamaram ele com papel para dar 7 dias para ele. Eu falei, tá vendo como Deus responde? Ele disse, meu Deus, é verdade, se Deus existe mesmo. O camarada, ele saiu dali, ele me abraçou. O camarada não convivia com ninguém, irmão. Era um bicho bravo. Um baixinho, mas pelo bravo. Ele chegou aqui, ele só o boi, né? Banheiro lá. Tem bacio, é um buraco no chão lá. Ele falou, toma um banho de sexo esse negócio aí. Eu falei, eu tô na maciota. Tá bom, meu amigo. Eu cheguei por último, eu tenho que. Né? E foi ele, quando ele saiu, quando me agradeceu, ele falou, agradece a Deus. Aí foi embora. Saiu, foi embora. Foi 7 dias uma vez, depois na outra vez já deram condicionado e foi embora. E aí, irmão, tudo em oração, viu? Se não tiver oração, não acontece nada. Aí tinha um jovem, outro jovem, bravo também. Por que baixinhos são tudo bravos, né, irmão?
Eu acho que eles ficam com medo de os outros não defender, eles ficam mais bravos ainda. Glória a Deus, aleluia. Aí acontece assim, irmão. Aquele jovem foi criado pela avó. Cheio de coisa errada, irmão. Assim, a maldade mesmo na veia, como diz o ditado. Parece que injetaram maldade na veia dele, ele não tinha outra coisa que não pensava senão, eu vou sair daqui, eu vou daqui na polícia, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, tu vai morrer? Tu é doido? Tu vai morrer assim. Tinha uma história, eu disse, não tem história nada, meu. Meu pai e minha mãe já me abandonaram. Minha avó que me criou, eu disse, mas peraí, tem um Deus que te permitiu nascer. Aí ele começou a ser quebrantado também, irmão. E aí ele foi embora também, irmão. Só eu ficava. Eu orava para os outros, eu mandava embora e eu ficava. Meu Deus, Jesus. E já estava indo para 10 meses que eu estava ali dentro. Aí um jovem, que até a minha esposa, não sei se chegou a ver ele, eu cheguei a mostrar ele ali do bairro. Eu nem sabia que ele morava no Bom Vivendo que a gente morava. Outro jovem, todo arrebentado, foi criado pelo pai dele. E aí ele começou, né, e contou a história. Um dia ele falou, cara, eu acho legal tu ler a Bíblia ali, tu ora. Como é que faz esse negócio aí? Ele tem curiosidade. E aí eu comecei a explicar para ele, se você começar a orar, Deus vai te dar graça. Mas não, irmão, eu queria sair daqui, eu não queria mais voltar para o crime. Lá todo mundo chama de irmão, viu? Eu tô falando, eu queria voltar mais para o crime, irmão. Eu queria sair fora desse crime aí, já me destruir minha vida. Eu queria sair daqui, eu queria encontrar alguém para mim ter uma família. Eu não sei o que é família, porque meu pai me criou, mas eu não vi ele ter uma vida de verdade. Eu não sei como é que é. Eu queria ter meu filho, minha filha, sei lá, eu queria ter uma esposa, eu queria sair com ela, passear, eu queria ir nos lugares assim que todo mundo vai normal. Eu pensei, se tu tiver fé, meu amigo. Aleluia. Deus vai fazer algo na tua vida também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, ele tomou aquilo ali como crédito, daí eu e ele vendo a história também. E ali nós começamos a orar, e aí ali era mais fácil, porque ele queria, né? Os outros eu tive que orar para Deus quebrar, né? E aí ele pegava minha mão assim, a gente orava, e eu apresentava a vida dele, e ele chorava e pedia a Deus, eu quero sair daqui, eu quero mudar. Foi outro embora, irmão. E eu fiquei. E aí um dia, irmão, eu estava vindo no mercado, estava frio, eu estava com um moletom assim, um capuz. E ali nós temos um apelido meio estranho, irmão. Não ri, viu? Eu chamava eu de China ali. Que ali todo mundo tem cabeça raspada, aí o olho fica meio puxado, né? Aí eles me chamavam assim, aí eu passando por aquele jovem também de capuz assim, ele parou, tirou o capuz assim, olhou. Ele me chamou pelo apelido, eu falei assim, mas quem tu é? Eu sou o... Eu me chamava de Farrá, né? Rafael. Então todo mundo tem uma coisa diferente ali dentro. Para todo mundo ficar diferente. Aí eu disse, é tu mesmo? Ele sou eu mesmo. E veio assim, já me deu um abraço. Ele disse assim, um abraço, que lá dentro ninguém abraça ninguém, né? Dessa forma, eu já vou falar a palavra. Eu estou te contando isso, porque o poder da oração existe. O poder da oração existe. Aleluia. E não tem demônio que resista a alguém que ora com o coração voltado a Deus. E eu sei, pastor, que tem gente que precisa ouvir isso aqui. Aleluia. Porque não acredita mais que oração muda história. É, Deus. E eu encontrei aquele jovem e começou a falar, eu estou indo na igreja. Ele foi fora, ele foi contando, eu estou indo na igreja, eu conheci uma jovem e a gente já está namorando. E eu peguei o número dele e já tivemos contato, sabe? Eu não via mais ele, mas eu via. Eu acompanhei ele nos status, eu mandava, e aí, Pai do Senhor, como é que tu está? Estou bem, estou na igreja, estou feliz, o pastor está me ajudando, eu estou namorando, já vou noivar nesse que vem. E foi isso, irmão. E daqui a pouco ele disse, eu estou casado, daqui a pouco ele apareceu ali com a foto da mulher. Aleluia, Jesus. Daqui a pouco passou mais um tempo, ele com o bebezinho no colo com a esposa do lado. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu só te digo uma coisa, se for preciso fazer igual o Jonas, ele vai fazer. Se for preciso levar lá no ventre da baleia, vai ir! Vai ter que clamar dentro do ventre da baleia, para clamar e pedir, Deus me tira do fundo do abismo, mas vai fazer o que Deus mandou fazer. Glória, aleluia. Glória. Quando Deus envia, irmão,
Quando Deus chama, irmão, pode o inferno inteiro se levantar. Eu quero te dizer uma coisa: se você ouviu a palavra do Senhor, ou se essa pessoa que você está orando, clamando para Deus abrir os ouvidos, quebrar o coração de pedra, eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus ainda que salva, liberta, cura, batiza, transforma vidas ainda. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Meu filho jovem, irmão, ele teve uma família, eu tenho certeza disso. Depois eu quebrei meu telefone sem querer e acabou eu perdendo contato, mas eu tenho certeza que ele produz Deus tem poder. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: se você está achando que é um ponto final, é só uma vírgula. Se você está achando ainda que Deus ainda não pode fazer, Deus é poderoso para fazer. Sabe por quê? Porque tudo que você vê em volta de você, planta, árvore, ave, animais, foi Ele que criou. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cansei de pensar que era a minha vida, mas Deus não deixou. Deus tem poder. Aleluia. O meu sonho era ter uma menina. Aleluia. Ela já tinha desistido, tinha dado até um cheats para ela. Um cachorrinho. Mas irmão, você é contentado com o cachorrinho. Foi ali, dia do aniversário, né? Fiz uma surpresa para ela, deu um cachorrinho. Ficou feliz, né? Aí passou uns meses e ela veio pro teste. Tô grávida, né? Mas era só um cachorrinho, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes dela fazer o exame para ver que era menina, eu falei, é menina. E Deus falou que ia dar tudo que eu pensei em sonhar, que Ele falou que ia realizar meus sonhos, meus projetos. Ele falou a vida e posicionar, andar no caminho dele, fazer a vontade dele, que Ele ia realizar os meus sonhos. Aleluia. É fácil ser crente, não é? A gente passa a luta, mas Deus dá prazer ainda. Deus ainda realiza projeto, Deus ainda realiza sonho, Deus ainda existe, Deus ainda tem história para contar na tua vida. Aleluia. Levanta a cabeça. Dá mais um passo de fé. Faz uma campanha lá na madrugada. Levanta lá, sei lá, 2 horas, 3 horas. Escolhe uma hora que você quer falar com Deus. Porque Ele ainda vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Aleluia. Foi cantado aqui o louvor, né? E Jesus não ia. E já estavam botando a pedra e Jesus não chegava. E já estava cheirando mal e Jesus não chegava. Ora para cantar, mas ainda mesmo que morra, Ele dá vida, porque Ele é a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem pessoas aqui, pastor, que o sonho já parece que já morreu. Não tem condição. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fiquei tão triste na minha vida. Porque eu olhava tudo pelo retrovisor meu passado, mas se eu contar para ela agora, acaba o meu casamento. Eu feliz da vida, pastor. Comprei umas 4 pizzas. Fui lá na casa da mãe da Isabel. Fui lá pedir ela em namoro. Eu feliz, né? No momento de felicidade, eu pensei, agora estou realizando meu sonho, né? Vou casar, vou ter minha família, vai acontecer isso, né? A mãe dela jogou um balde de água fria em mim. Quero explicar. Jovens da tua idade já tem uma casa, jovens da tua idade já tem um apartamento, jovens da tua idade já tem um carrinho, pelo menos. Uma moto. Mas o que tu vai? Rapaz, eu comi aquela pizza, parece que tinha espinho na pizza ali. Eu tomava mais refrigerante do que a pizza. E olha que eu gosto de pizza. Mas eu caí de joelho de madrugada, irmão. Eu chorava, mais chorava do que falava com Deus.
Eu falava, Deus, o Senhor mudou minha vida. E o Senhor deu de tudo. Ah, Deus incomodou meu irmão. Deus incomodou meu irmão. Tinha um terreno na frente da casa da minha mãe que ele não estava nem ali no terreno. Estava lá, só comprou para estar lá. E aí ele disse, olha, eu fui tocado porque a minha mãe comentou, nossa mãe, né? Comentou que você está querendo comprar um apartamento, uma casa, um terreno, alguma coisa. Eu tenho terreno, se tu quiser comprar, eu disse, eu vou te dar o quê? Se eu só recebo meu salário para pagar minhas contas. Ele não vai fazer uma proposta que você quer fazer. Eu disse, irmão, que proposta? Eu pensei comigo, eu vou oferecer sei lá, 1.500, 2.000. Eu ofereci ainda 1.500 para ele, fui corajoso, não ia dar. Mas eu pensei, se der, amém. Ele falou, pode me dar 500 reais por mês. Eu disse, quê? Ah, mas eu fechou, não precisa apertar não, fechou. Aleluia, aleluia. E eu, irmão, depois de 2 semanas orando de madrugada, por isso que eu estou te falando, a oração tem poder. Ah, fui lá todo pomposo, né? Pode falar para tua mãe que o terreno já está comprado. Glória a Deus, aleluia. Da fé e da oração. Não foi? Eita, glória. A mulher nunca pisou numa igreja evangélica. Comecei a ir na católica com ela, né? Crente na católica. Fui, irmão, fui. Ela tá indo em prova. E comecei a ganhar oração. Então, eu disse, hoje tem a nossa filha vai cantar. E ela ama aquela neta, né? Que é a cara dela. Então imagina, é o espelho da avó, né? Aí ela, olha, hoje ela vai cantar. Vamos lá ver ela vai ficar feliz. Foi, irmão. Glória a Deus. Cara, há algo impossível para os meus? Deus. Não existe nada impossível, irmão. Aí, diz uma coisa, irmão. À meia-noite, por que a gente decidiu cantar à meia-noite e orar ao Senhor? E os outros presos ouviram. E aí Deus me fez lembrar desse testemunho. Que muita gente escuta e fica pensando, meu Deus, os camaradas aí só vão, né? Parece tão bonzinho, que eles não conhecem o passado da gente. Jesus vai falando. Aleluia. Fugindo de polícia, fugindo de guerra, de morro. E agora, se eu contasse para ela o testemunho, ela não ia. Aí que ela corria comigo, né? Veio de um balde da água fria, ela jogava 2. Mas aí veio, né, todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Ela foi vendo que a gente foi transformado, foi mudado, que a gente não era daquela forma que ela pensava. Irmão, até na igreja evangélica ela pisou, irmão. Ela foi uma vez, não, foi 2, 3, 4, 3, né? 3 vezes ela foi, irmão. E Deus, ela viu que existe algo diferente. Bendito é teu nome, Senhor. Por isso que às vezes antes de nós julgar, irmão, nós temos que fazer amizade, ver onde é que a gente pode falar alguma coisa, o que tem que fazer. Eu achei lindo o testemunho daquele jovem de ontem. Glória a Deus, aleluia. Correram comigo, mas as irmãs abraçaram. Quando Deus tem um projeto, irmão, Deus usa, não adianta, Deus pega aquele que quer fazer. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que você parou no meio do teu ministério porque você faltou apoio, mas eu te digo uma coisa: o maior apoio que você vai ter é do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fica de pé, irmão. Glória a Deus. Eu não quero te cansar, não. Eu quero que você entenda que se você voltar a orar, você vai ver as portas abrir. Mas não desista, Glória a cara. Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Se alguém falar mal de você, não desista da tua campanha, da tua oração. Aleluia. Se você estiver no meio de uma batalha, não desista de orar. Eu quero chamar você que quer ter coragem de voltar a orar. Aleluia. Irmão, eu vou porque o pessoal vai falar que eu não estava orando. Não, você está orando, mas você precisa orar mais. É verdade. Você precisa voltar a ter o altar de oração. Eu preciso voltar. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso colocar mais a minha vida, a minha família em oração. Ah, você não ora? Eu oro, irmão. Claro que oro. Irmão, nós estamos no monte quarta-feira, quando às vezes nós fazemos as campanhas de segunda, terça e quarta, e tem campanha na igreja, e a gente está... Irmão, às vezes assim a gente comenta aí, minha esposa, mas tem que dar uma respirada na igreja, porque olha,
Mas aí a gente pensa, se a gente parar, a gente esfria, irmão. É isso aí. Se a gente parar de buscar água na fonte, a gente vai morrer de sede. Eu quero te dizer uma coisa. Ontem o nosso diácono Ailton, ele estava falando que o irmão que veio aqui e louvou com ele colocava, ele lubrificava as máquinas, certo? E a lubrificação espiritual nossa é aonde? É na oração, irmão. Verdade. Se a gente deixar de orar, é a mesma coisa que eu deixar de falar com Deus, que é aquele que pode resolver meu problema. Se a gente deixar de conversar com Deus, ter intimidade, irmão, você ora, você fala com Deus, eu sei disso. Mas pensa você, o pastor chegando em casa, ou a pastora chegando em casa, e não conversou com o pastor. Ele já vai dizer, tem alguma coisa estranha. Imagina Deus pensando em nós. Então, meu filho, você precisa conversar comigo, eu posso resolver o negócio. Aleluia. Só que você não quer conversar comigo, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz que ele respeita. Agora, se nós falar, Senhor, tem toda a liberdade. Glória. Senhor, venha na minha casa. Você, Glória a Deus. irmão, Aleluia, Deus. a mulher aqui, a Lídia, ela ouviu Paulo falar, abriu o coração, a palavra fala muito bem isso, e através da vida dela, a Bíblia diz que a casa dela foi batizada com o Espírito Glória a Deus. Santo. Aleluia. Aleluia. O que está faltando na tua casa? É investimento espiritual? Tem pessoas lá que não querem saber de Deus? Eu te digo uma coisa, se você se posicionar de novo, com mais fervor, mais autoridade, Deus vai quebrar aquele coração de pedra. Glória a Deus. Deus vai dar vitória. Deus vai fazer algo extraordinário. Aleluia. Meu Deus, se eu falar mais coisa na minha vida aqui, você vai ficar de mais boca aberta ainda, mas eu vou parar aqui. Que não é falar de mim que vai modificar. Eu quero te falar assim, que nas orações Deus me deu vitória de Glória a vida. Deus. Aleluia. Tem coisa que a pessoa não fala, é feio, irmão. Eu tinha um problema com o telefone, irmão. Eu trabalhava com venda, minha esposa está aqui, não precisa inventar coisa. Ela pegou umas conversas um tempo lá atrás. Tinha umas perturbadas, uns espíritos pombagira, e aí a gente fica naquela, só dizendo, Senhor, obrigado, obrigado Jesus, abençoe minha casa, minha família. Só que o negócio é o seguinte, pastor, se a gente não tem oração de verdade, o inimigo tem. E ela ficou, meu telefone tá aqui, é isso aqui. Mas eu fico mandando mensagem, cliente da loja lá, não sei o que. Não, peraí, vamos resolver isso aqui. Ou tu toma posição de homem, de homem casado, deixa de conversar fora com essas. Fora de hora, me chamando para saber de coisa da loja. E aí agora eu falo, não, eu só vou estar segunda-feira na loja. Meu telefone tem senha, mas ela sabe a senha, ela mexe. Se ela quiser olhar, ela sabe disso. Não tem mais nada a esconder. Porque eu tomei posição de crente. Aleluia. Eu estou falando isso aqui porque tem gente que faz assim. Você precisa. Fala, Jesus. Glória a Deus. Tem gente que precisa criar vergonha na cara, pastor. Aleluia. Precisa aceitar Jesus de verdade. Porque você acha que escondendo da pessoa que está do teu lado, teu cônjuge, você escondendo dela, Deus está vendo. É verdade. Verdade, Jesus. Você está dando legalidade para o inimigo fazer você de escravo. Você está dando legalidade para o inimigo te fazer de escravo. Aleluia. Você está deixando uma pessoa que você confiou, a tua credibilidade, você falou, eu vou ser fiel a você, pode deixar, vamos casar, vamos fazer isso. Mas agora você está traindo a confiança dessa pessoa, você está deixando uma pessoa triste, amargurada, batida, e você vai deixar essa pessoa também ir para o inferno junto com você. Meu Deus. Irmão, eu vou falar porque Deus está mandando. Você precisa se converter, porque se você ouvir nessa noite ou amanhã, se você não tomar uma posição, vai ficar. Aleluia. É até estranho, né? Quando a gente prega a verdade e fala se converta. Por quê? Porque a palavra de Deus é isso.
A gente precisa se converter todos os dias, tomar posição de vaso todos. Aleluia. É fácil Glória a na Deus. frente do trabalho, pastor? É fácil ser exemplo. Muitas vezes a gente é criticado, condenado, julgado, mas seguimos em frente. Às vezes somos como Paulo e Silas aqui, podemos ser açoitados, jogados numa prisão por ter libertado um demônio de nós homens, mas aí somos condenados também, porque fizemos a obra do Senhor. Então não é fácil para ninguém. E eu vou te dizer uma coisa, se você ainda não está incomodando o inferno, tem um problema aí, você precisa tomar uma decisão. E é hoje, eu quero te convidar a vir para frente, vem orar, vem entregar a tua vida ao Senhor, vem de verdade, sabe? Porque amanhã só depende de você, se você quer subir ou não, porque a Bíblia diz que o amanhã só pertence a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se nós vamos chegar em casa, né, Moilton? Não sei. Talvez no meio do caminho Jesus resolva voltar. Talvez no meio do caminho Deus, vai lá buscar meus filhos. Mas nem cheguei em casa, nós chegamos lá direto do céu. Oh, glória. Aleluia. Talvez você saia daqui e nem chegue em casa, irmão. Meu Deus. Eu quero te convidar, irmão. Uma hora está passando e eu não quero Glória a passar. Deus. Aleluia. Eu quero que você vem pra frente, irmão. Não tenha medo não, Deus vai fazer uma obra na tua casa, na tua vida. Deus vai te dar vitória. Deus vai te realizar um sonho. Se você ainda pensa também em ter uma menina, um menino, Deus vai fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz, irmão. Eu tomei posição, irmão. Eu fazia um monte de coisa errada. Eu tive que ir me libertando, me limpando todos os dias. Era fácil, não era? Tinha vezes que o pastor chamava, vem pra frente, todo mundo com medo de ir pra frente. Eu ia lá, me jogava de joelho e chorava, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Eu só sei que só o Senhor pode mudar minha vida, minha história. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Cadê você, corajoso? Cadê você, corajoso? Que você quer tomar uma decisão? Esquece. Esquece todo mundo, esquece todos os que te condenam, te julgam, ou o que você está pensando, talvez, o que vão dizer, o que vão falar, não interessa aos outros, irmão. Se você subir, glória a Deus e aleluia. Oh, Senhor, louvado seja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão, não é eu, Louvado seja. é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Pai querido. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são Aleluia. corajosos, viu? Louvado, Pai querido. Mas tem mais gente. Tem mais gente. Eu vou orar, mas eu quero que você ore por você mesmo. Porque você sabe o que você precisa. Louvado seja. Você sabe o que você deseja. Tem pessoas aqui que hoje mesmo falaram, eu não aguento mais. Fala